Olá, gestor de vendas, como vai? Eu sou Macário Moraes. Não acerto nem meu nome. Fica meio que Não digital. acerto nem meu nome. Me sei bem, hein? Olá, gestor de vendas, tudo bem? Eu sou Macário Moraes e venho apresentar para vocês uma série de videoaulas sobre a temática de gestão de vendas, método ou talento. Na primeira videoaula, vamos falar sobre produtividade na gestão de vendas. Na segunda videoaula, vamos falar da simplificação da gestão de indicadores. E na terceira aula, vamos falar sobre boas práticas na gestão do feedback da equipe. Na quarta, teremos um bônus, em que vamos tratar da reforma trabalhista e o impacto na gestão de vendas. E para você, gestão de vendas é método ou talento? Talvez você não me conheça. Meu nome é Macário Moraes e atuo há mais de 22 anos na área de vendas. Trabalhei com consultoria, treinamento, como gestor de vendas, como diretor de vendas e agora como empreendedor. Há algum tempo como empreendedor, sou fundador e CEO da SalesSim, uma empresa que se especializou na gestão de vendas e na utilização da tecnologia para ajudar gestores de vendas. Ao longo de todo esse tempo, atuei tanto nacionalmente quanto internacionalmente em diversos segmentos: automotivo, franquias, telecom, distribuição, entre outros. E várias aprendizagens foram trazidas com esse tempo. Recentemente nós desenvolvemos uma pesquisa setorial com mais de 200 diretores e gestores de vendas. Identificamos algumas dores muito comuns. Primeiro, a falta de tempo desses gestores, muito relacionada à dificuldade que eles têm de analisar as informações no dia a dia. Outra grande dificuldade foi a capacidade que eles têm de transformar os indicadores e essas informações em ações no dia a dia junto dos vendedores, principalmente quando as equipes são externas. E uma terceira e muito forte, a dificuldade que um gestor de vendas tem de dar um feedback, criar compromissos com os vendedores e tornar esses compromissos algo que realmente repercuta no resultado do vendedor. Foi baseado nisso aí, nessa experiência, que eu consigo trazer para vocês um pouco também do que aconteceu comigo em 2014. Com essas três situações, com esses três desafios, com essas três dificuldades, eu acabei contraindo ou tendo uma doença chamada burnout, que é o esgotamento físico, emocional e psicológico, com sintomas muito parecidos com a depressão. Isso fez com que meu desempenho caísse muito e muito do que eu vinha construindo foi posto em risco. Mas eu não quero que isso aconteça com vocês. E por isso eu estou aqui para ajudar vocês a entender como o dia a dia de um gestor de vendas pode ser transformado e a partir daí a produtividade, a eficiência e o resultado, ele vai fazer parte da sua vida. Método ou talento na gestão de vendas? Essa é a nossa temática. No primeiro vídeo, nós vamos tratar da produtividade na gestão de vendas. No segundo vídeo, nós vamos tratar da simplificação dos indicadores. No terceiro vídeo, nós vamos tratar sobre boas práticas na gestão de vendas, no feedback da gestão de vendas. E no quarto vídeo, um bônus para tratar da reforma trabalhista e dos impactos na gestão de vendas. Para vocês que cumprirem e participarem de nossas videoaulas, ainda vamos oferecer um e-book com várias dicas de como você tornar a sua gestão de vendas mais eficiente. Você já deve ter ouvido falar que muitos estudiosos que a prática leva à perfeição. Existem dois temas que me atraem muito, duas referências que me atraem muito. A primeira é do Oscar Schmidt. Ele sempre falou que a habilidade dele estava muito relacionada ao treino. E o outro é um livro que chama Outliers, ou Fora de Série, que fala que qualquer profissional, para que ele atinja um nível fora de série, ele tem que trabalhar mais do que dedicar mais de 10 mil horas a alguma atividade. Então, por que a gestão de vendas seria diferente? Parte desse talento ele não é nada. Parte desse talento ele é construído em função da repetição de uma série de procedimentos, uma série de atividades. Isso acontece também com o gestor de vendas. Analisar indicadores, analisar vendedores, dar feedback,
acompanhar vendedores em campo, isso tudo pode ser construído em método. Na nossa experiência, com base na nossa experiência, na base na minha experiência de vários outros gestores, mais de 70% do sucesso do gestor de vendas está no método. E a disciplina com que ele utiliza para que isso possa acontecer. O talento é o grande diferencial, mas o talento sozinho não é suficiente para que o gestor de venda alcance resultados, tendo equilíbrio pessoal e conseguindo extrair o máximo da sua equipe. Mas vocês não precisam acreditar em mim. Espero vocês em nossas videoaulas para que vocês possam conferir se as dicas que nós vamos dar, elas são suficientes para que vocês possam tomar a decisão de vocês e ver se o talento ele é suficiente ou se o método é necessário. Afinal de contas, gestão de vendas é método ou talento. E aí eu chamo agora vocês para assistir a nossa primeira videoaula, que vai falar da produtividade do gestor. Um gestor sem produtividade não consegue ter uma equipe sem produtividade. Então vamos lá para conhecer um pouco dessas dicas. Fala, gestor de vendas! Dando continuidade ao nosso vídeo sobre produtividade, vamos falar agora da parte prática desse tema. Primeiro é importante a gente entender o que é muito comum ser visto nos gestores de vendas. Grande parte dos gestores de vendas são ex-vendedores. Esses ex-vendedores que têm comportamentos muito individualistas, que têm comportamento muito competitivo, acabam de uma hora para outra necessitando ser mais colaborativos e vendo a equipe como um todo. Isso já cria um grande conflito com o próprio papel dele. Além disso, começa-se a ter aquela necessidade de definir o que é uma atividade de gestão e uma atividade de operação. Mudar da mente de um vendedor para a mente de um gestor. E aí o que a gente encontra no dia a dia? A gente acaba encontrando vários e vários gestores com aquela célebre frase: não tenho tempo, tenho que entregar para ontem. E coisas como essa que mostram com que ele não está organizando a sua agenda e organizando a sua vida. Como um gestor desse vai trazer produtividade à equipe se ele mesmo não é produtivo? Então, o que é que nós podemos fazer a partir desse momento que for constatado que você, como boa parte do gestor de vendas, não está conseguindo organizar seu dia para terminar ele com aquela sensação de que o dever foi cumprido e que as metas estão no seu caminho? Então eu vou começar aqui a falar para vocês um passo a passo aplicado por vários gestores de alto desempenho, que mostra que é possível fazer com que você tenha o controle do seu tempo, o controle da sua equipe e com isso fazer com que a produtividade seja muito mais parte do seu dia a dia. Então a primeira coisa, a partir do momento que você entende que o seu papel operacional é diferente do seu papel gerencial, é tirar uma fotografia da sua realidade. E essa fotografia, ela passa por um momento em que você vai realmente listar cada uma das tarefas que você faz. Você precisa fazer isso apenas uma semana. Uma semana vai ser suficiente para sair desse mundo de confusões, incêndio que você hoje está vivendo. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu dia a dia, terminar o dia e vai listar. O que é que eu fiz na segunda, no primeiro horário? O que é que eu fiz no segundo horário? No terceiro horário? No quarto? E assim ao longo de toda a semana. Feito isso aí, você vai identificar quais são as atividades mais comuns que você realiza. Se você tiver dificuldade de fazer isso no final do dia, porque não lembra o que fez e é muito comum, faça isso num bloco de notas, registre no papel, mas não perca o contato da sua atividade com a sua agenda. E aí, depois de analisar e listar, você vai colorir as atividades comuns. E você vai começar a encontrar alguns padrões. Os padrões de atividades são esses que estão aqui abaixo. São os tipos de atividades comuns de um gestor de vendas. Primeiro, atividades operacionais. O que são essas atividades operacionais? São atividades que você faria quando era vendedor ou por algum assistente. Então, é a venda em si, o preenchimento de algum relatório, o envio de algum documento, atividades que um gestor não necessariamente precisa fazer, mas que muitas vezes, por gostar ou por precisar, vai lá e executa. As outras atividades são atividades de planejamento. Nesse planejamento está toda a sua organização da agenda, a organização das atividades da equipe, o relacionamento e a identificação de pessoas-chave, treinamento, preparação, tudo que você tiver precisando para poder executar suas atividades. E aí vem a atividade de execução. A execução aqui não é a execução da venda, mas assim a execução da gestão de venda.
E aí vem análise de relatórios, vem o acompanhamento, vem o feedback dos vendedores, tem a criação de procedimentos, tudo aquilo que o gestor tem como atividade principal. É muito interessante você aproveitar esse ponto e entrar no nosso blog e ver uma pesquisa que foi realizada recentemente, falando quais são as atividades principais realizadas pelos gestores em alguns dos segmentos que nós atuamos. Depois temos a atividade de acompanhamento em loco dos processos da equipe e a parte de ajuste. A partir do momento que você acompanha e você executa atividades, você vai fazer algumas correções. E, obviamente, um tempo livre, porque nem tudo que se programa acontece da forma como a gente tinha pensado. Bem, na hora que você identificar isso aqui, você vai ver como é que está a sua radiografia, como é que está a sua foto. O que a gente identificou do comportamento de gestores de alto desempenho? Eles distribuem essas atividades, muitas vezes de forma natural, mas no começo com muita disciplina, da seguinte forma. Eles dedicam 10% às atividades operacionais, 10% às atividades de planejamento e 10% para as atividades de ajuste. E dedicam mais tempo à atividade de execução da gestão de vendas, como eu falei para vocês, ao treinamento dos vendedores, a execução de processos, a análise de relatórios, a análise de indicadores, a criação de informações para os gestores superiores e 30% para o acompanhamento. Muito importante estar junto da equipe. Nós sabemos que, apesar de a gente ter um trabalho de análise, o acompanhamento com o vendedor ele faz toda a diferença. O vendedor se sente importante na hora que nós estamos junto com eles e nos processos também. Bem, visto isso aqui, você vai identificar quais são os problemas principais que você tem no aproveitamento do seu tempo. E a gente vai para a parte 2. Na parte 2 a gente já começa a corrigir boa parte das diferenças que você vai encontrar aqui. É muito provável que você encontre que você passa muito tempo na sua atividade operacional. Então o que é que você vai fazer? Vamos primeiro definir o que são as metas críticas que você tem que atingir, né, naquela semana. Comece fazendo isso na sua semana, porque é muito provável que você não tenha esse hábito. E aí você vai definir 3 prioridades. Essas 3 prioridades você não pode terminar a semana sem fazer, sem executar. E aí eu coloquei aqui como exemplo 3 prioridades genéricas, mas que coincidem com a atividade de muitos gestores que nós acompanhamos. O primeiro é vender. Então, vender X mil reais, X mil volumes, quantidade de itens, enfim, o que seja. Vender naquela semana. Selecionar um novo vendedor ou novos vendedores e levantar preços de um concorrente. Essas seriam atividades que você teria que concluir independente da sua rotina. E aí você vai distribuir, né, em cada uma dessas prioridades as atividades básicas, as principais, que não podem deixar de ser feitas para essa atividade, essa prioridade, ela ser concluída. Feito isso aí você vem para o passo 3, que é a sua programação. A programação, ela passa a ter um papel importantíssimo e acreditem, todo gestor de vendas ele pode fazer isso. E aí, o que nós recomendamos é que você já programe pensando nessa quadro de horas. Imagine que você tem 4 cápsulas de horas, de horas a cada dia, cada cápsula de 2 horas. Então você tem 4 pedaços de horas para trabalhar durante o dia. Ao longo dos 5 dias seriam 20 pedaços desse daí. E aí o que você vai fazer é distribuir esses pedaços de uma forma com que você consiga ser mais produtivo. Então, se eu consigo ser mais produtivo fazendo as minhas atividades operacionais na parte da manhã, eu vou fazer logo na parte da manhã. Se eu considero que eu sou mais produtivo fazendo planejamento no final do dia, eu vou concentrar. A esse nome a gente chama de blocar tarefas comuns. Essa blocagem faz com que você consiga aproveitar o máximo das tarefas ao longo do teu dia. Feito isso aqui, você pode utilizar qualquer ferramenta. Nós temos o Outlook, o Google Calendário, e nós vamos disponibilizar para vocês depois uma ferramenta no próprio Google Drive que permite com que você faça isso. Agora, volto a frisar, esse método ele tem que ter uma disciplina associada, ele não vai fazer por si só. Não há nenhuma ferramenta que vai ajudar você se você não tiver disciplina para utilizar. E aí você vai, ao longo do dia, verificando aquilo. É muito importante você estar interagindo com a sua agenda. Ou, principalmente, se você não tem uma boa memória. Se você tem uma boa memória, coloque aqueles 4 ou 6 pontos que você definiu ao longo do dia, mas que estão ligados com o seu principal objetivo.
Feito isso daí, passado a semana ou ao longo da semana, você começa a fazer avaliações do tempo que você dedicou. Então imagina que numa rotina de 44 horas, uma rotina comum de um supervisor de vendas, em que tinha se distribuído as 40 horas de acordo com esses 5 tipos de atividade e 4 horas livres, e eu terminei o meu dia ou a minha semana dessa forma. Eu tive 10 horas dedicadas a atividades operacionais, 2 horas dedicadas à atividade de planejamento, 12 horas dedicadas à atividade de execução, 2 horas ao acompanhamento e 1 hora de ajuste. Isso quer dizer que ao longo da minha semana eu tive não mais 4 horas livres, porque ninguém consegue planejar tudo, mas eu tive 17 horas de imprevisto. Isso quer dizer que mais de 40% do seu tempo, ou o tempo desse caso aqui, ele foi destinado a imprevistos. Ou seja, o ambiente está controlando o seu tempo e não você controlando o ambiente. Mas isso aqui permite, pelo menos, que ao terminar uma semana, você consiga identificar quais foram as causas, quais foram os ladrões de tempo que fizeram com que você não conseguisse ser tão produtivo quanto aquelas pessoas que nós identificamos como sendo as pessoas mais produtivas na gestão de vendas. E aí você pode fazer as mudanças. Normalmente isso vai estar relacionado às interrupções, isso vai estar relacionado à perda de tempo com redes sociais, com instrumentos de comunicação. E aí você vai poder buscar vários e vários livros, livros relacionados à produtividade, e no próprio blog nosso, blog.seiosim.com.br, que vai aparecer aqui embaixo, você vai poder identificar vários conteúdos que vão ajudar você nesse sentido, de você identificar quais são os principais ladrões de tempo que vão fazer com que você possa ir sistematicamente melhorando isso. Então, produtividade em gestão de vendas está relacionado a tempo. E tempo para ser aproveitado está relacionado a método. E aí, o talento de você lidar com as pessoas no dia a dia, fazendo com que você diga não de uma forma que seja menos conflitiva, que você priorize aquilo que você definiu na sua agenda durante um dia. Isso faz parte do talento daqueles que fazem com que a gestão de venda deles seja muito mais eficiente, muito mais produtiva. Então, aproveitem esse vídeo, escute outra vez. E lembrem que ainda teremos mais 2 videoaulas. A próxima videoaula vamos falar sobre a simplificação de indicadores. A próxima videoaula falando de boas práticas de feedback. E ainda uma aula especial tratando do tema da nova legislação, da reforma trabalhista e o impacto disso que tem nas vendas. Então, para você, gestor de vendas, o que é mais importante? Método ou talento? E busque a gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso blog, e eu espero vocês na próxima videoaula. Valeu e boas vendas! Fala, gestor de vendas! Vamos começar hoje a nossa primeira videoaula sobre produtividade. Antes de falar de produtividade... Não volta. Não ficou legal? Já tá vindo, tu já tá falando, tá, vamos começar, você já começou, pô. Tu tá dando continuidade. Mas eu tava lá fazendo uma apresentaçãozinha. Não, mas é uma vídeo. É uma vídeo. E agora vamos falar mais sobre produtividade. Dando continuidade à nossa videoaula.